Fala pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pythonando. E nessa aula eu vou te mostrar as 3 formas da gente manipular formulários no framework Django. Caio, o que é o framework Django? É um framework da linguagem Python para o desenvolvimento de aplicações web, ok? Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa aula, eu só queria avisar vocês para se inscreverem na PyS Tech Week. Não perde essa oportunidade, é um evento 100% online e gratuito, você não vai ter que pagar nada. E nesse evento eu vou te ensinar Python e Django. Nós vamos desenvolver um projeto completo do absoluto zero. Por que você não vai participar? Se é de graça, nós vamos aprender Python, nós vamos aprender Django, vamos desenvolver um projeto do absoluto zero, mesmo se você seja iniciante ou avançado, qualquer nível que você seja, esse projeto vai te ajudar, você vai ter um projeto para o seu portfólio. Por que você não vai participar? Então entra no link da descrição ou acessa pythonando.com.br e se inscreve aqui com o nome e e-mail. Não esquece de entrar no grupo do WhatsApp e no canal do Discord. O grupo do WhatsApp é um grupo fechado, onde só os administradores do grupo mandam mensagens e será nosso principal meio de comunicação com vocês. É por lá que nós vamos enviar o link das aulas, materiais extras e todas as informações que a gente precisa passar para vocês. E no canal do Discord não é essencial, obrigatório você entrar, mas eu recomendo muito, porque é através dele que você vai poder se comunicar com outros alunos, fazer networking e também o principal, retirar dúvidas do evento, que você tiver de algum conteúdo técnico ou não técnico também, a gente vai te responder ali no canal do Discord por mensagem ou por voz também, ok? Ah, e aqui embaixo eu falo sobre concorrer a prêmios. Quando você se inscrever, você vai ganhar um link que você pode convidar amigos. E durante o evento também você vai ter alguns questionários para responder. E se você responder de forma correta, você ganha pontos. E as pessoas com maior ponto vão concorrer a camisas como essa. Não sei se dá para vocês verem. Camisas, cadernos e canecas personalizadas, ok? E estou pensando em trazer pulseiras também. Não sei se vou conseguir. Não sei se vou encontrar alguém que faça da forma que eu quero. Porque se for para entregar, eu quero entregar de qualidade. Como essa camisa aqui, vocês podem perceber que é 100% algodão. Uma camisa de extrema qualidade. E se não for para entregar uma pulseirinha que não seja uma qualidade boa, não vou entregar para vocês, ok? E aqui tá todo o cronograma do evento. Dia 2/10 nós teremos nossa live de aquecimento, que é para os alunos iniciantes completos que nunca programou na vida. Então aqui nós vamos falar sobre lógica de programação, linguagem Python. Então é uma live de aquecimento para preparar os alunos que são muito iniciantes para o evento, para aula 1, 2 e 3. A aula 1 será liberada dia 4/10, às 6 horas da manhã. Aula 2 no dia 6/10, às 6 horas da manhã também. E aula 3 no dia 8/10, às 6 horas da manhã também. E não se esqueçam que dia 10/10, às 11h59, todas essas aulas serão retiradas do ar. Então vai lá, se inscreve, pythonando.com.br ou o link na descrição. E vamos lá para a nossa aula agora, pessoal. Aqui eu vou vir em Open Folder, vamos criar um novo projeto do absoluto zero aqui. Então vamos vir aqui, criar uma nova pasta, vou colocar aqui três formulários, Django. Ótimo, vamos entrar dentro dessa pasta. Aqui dentro dessa pasta, a primeira coisa que eu vou fazer é criar meu ambiente virtual, então Python 3, -m, venv. Perfeito. Aqui, basicamente, a gente está criando uma cópia do nosso interpretador Python. E agora eu vou ativar esse ambiente virtual. Source, venv, /bin, /activate. Se você está utilizando o Windows, essa forma de ativar aqui é diferente. Só pesquisar ativar ambiente virtual Windows, que eu não sei qual que é de cabeça, mas eu acho que é venv /bin, não é venv /bin /scripts /activate.ps1, alguma coisa assim. Beleza, aqui nós precisamos agora, estamos dentro do interpretador Python, dentro do nosso ambiente virtual. Podemos instalar nosso Django, pip install Django, bem rapidinho ele já vai instalar aqui para a gente. Vamos esperar um pouquinho. Beleza, agora já temos o Django instalado, podemos rodar Django admin start project. Django admin start project. Aqui eu vou dar um nome para o projeto. Vamos colocar três formulários Django e um ponto. Tá, esse valor não é válido, né? Forms Django project. Aí, beleza. Forms Django project. Então agora nós temos esse projeto Django aqui. Então, para conferir se está funcionando, Python 3, manage.py, run server.
Isso aqui tudo, quem já manja de Django já vai entender. Cara, eu não tô entendendo, nunca vi nada sobre Django. Tem uma aula aqui no canal, que é a aula Primeiros Passos com Django. Assiste essa aula, vou deixar no card aqui em cima. Se você não estiver conseguindo acessar pelo card, é só colocar lá. É só entrar no meu canal e procurar a aula, os primeiros passos com Django que você vai ter, que eu tô explicando tudo isso aqui que a gente tá fazendo, ok? Vou vir aqui, 127.0.0.1, na porta 8000, beleza, apareceu essa tela porque está funcionando. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos, aqui nas configurações, como a gente vai fazer isso, mexer só com formulários, a gente não vai precisar mexer em praticamente nada, a gente não vai utilizar templates, nem o Django admin, nem nada, então só rodar aqui Python 3, manage.py, start app, vamos inicializar um app, formulários, tá bom. Aqui, beleza, temos um app chamado formulários. Então agora vamos começar a criar nossas URLs. Então aqui vou apagar tudo isso aqui. Aqui de from Django URLs vou importar o include. Sempre que eu crio um novo app, eu tenho que ir lá em settings, tenho que cadastrar esse nosso novo app. Então vou colocar aqui formulários. Agora sim eu posso vir em URLs. Já importei o include, vou criar uma nova URL, que vai ser uma URL com caminho vazio aqui. Vou deixar vazio. E aqui eu vou colocar include, e eu vou redirecionar para URLs. Opa, vou redirecionar para formulários, formulários.urls. Ótimo, temos que criar esse arquivo URLs aqui no nosso app formulários, new file, urls.py. Aqui em urls.py a gente pode simplesmente copiar isso daqui, Ctrl V, isso daqui a gente não precisa, isso daqui a gente não precisa, beleza, isso daqui a gente não precisa, isso aqui a gente vai chamar uma função agora. Então a nossa URL vai ser, pode ser vazia também, então só da gente acessar 127.0.0.1 na porta 8000 já vai acessar. Eu vou chamar a função views.home, vírgula, vou dar um name e chamar de home. Caio, essa função views não existe. Primeiro tem que importar, então from.views, from.import views, na verdade. Views, aqui em views eu vou criar essa função home agora. Então vamos lá, def home, recebe request, retorna um response. Return, só para testar, vamos vir aqui from django.http import http response. E vamos dar um HTTP response em teste. HTTP response da string teste. Se aparecer escrito teste, é porque funcionou. Rodamos o servidor. Vamos pressionar F5. Apareceu o teste. As nossas URLs estão funcionando. Ok. Podemos apagar isso aqui agora. Agora, em vez de eu renderizar um HTTP response, eu quero renderizar uma página HTML. Ou seja, se a gente quer ter um formulário, a gente precisa de um HTML. Então, aqui eu vou vir em formulários, dentro do meu app formulários, vou criar new folder, templates. Aqui dentro de templates, vou criar new file, home.html. E aqui eu vou colocar testando, só para ver se vai renderizar. Então, em views aqui a gente coloca um render. Aqui nós podemos passar request. E vamos também falar que queremos renderizar home.html. Estou fazendo essa parte aqui mais rápido, porque teoricamente não é o assunto da aula, isso daqui você já tem que saber, ok? Testando, então está funcionando o nosso arquivo aqui. Vou só colocar aqui HTML. Opa, calma aí. Como é que faz para o Visual Studio criar o HTML lá normal mesmo? HTML 2.5, né? Isso, aqui ele já criou. Colocar aqui em Document, trocar para meu site. Meu site. Beleza, agora eu quero ter formulários aqui no Django e validar esses dados. Como que a gente pode fazer, então? A primeira forma, agora sim começa um assunto da aula, ok, pessoal? Até então, tudo isso que a gente fez aqui foi só para preparar a aula, não tem nada a ver com formulários. A partir de agora, a gente vai falar sobre formulários. A primeira forma da gente criar e manipular formulários aqui no Django é da maneira mais clássica possível, criando um formulário no HTML. Então, você utilizando as tags que o Django, que o HTML te dá para manipular formulários. Então, aqui eu criar a tag form, beleza. Então, aqui eu falo a action, ou seja, para onde que esse formulário vai ser enviado, e o method, qual vai ser o tipo. Então, eu vou enviar para post, e a action a gente vai enviar para... Aqui a gente pode criar, né? Vamos criar uma URL. Coisa aqui. Path. Processa. Formulário. Vírgula views. Ponto.
Aqui a gente pode só copiar isso daqui, vírgula, name, e vamos dar esse nome aqui também. Então, eu vou enviar o meu formulário para essa URL processa formulário. Então, precisamos criar ela também. Não tem a URL que renderiza o HTML? Precisamos da URL que vai processar esse formulário. Então, processa formulário, recebe request e vai dar um return HTTP response de teste, só por enquanto. Depois a gente já vê como que nós vamos fazer, ok? Então, beleza. Então, eu estou falando que eu vou enviar para a URL, agora eu vou falar para qual URL eu vou enviar. Eu não criei aquela URL, então aqui, ó, cadê URLs? URLs, eu não criei essa URL processa formulário. Eu dei o nome dela processa formulário. Então, eu posso chamar essa URL através da tag do Django, porque eu dei o name. Então, aqui eu vou colocar, ó, falar, eu quero utilizar uma URL do Django. Qual URL que eu quero utilizar? URL processa formulários, dentro da string. Essa tag do Django aqui simplesmente vai substituir essa tag aqui por uma determinada URL. Vamos ver, pressionar F5 aqui, ó. Aqui eu vim para alf/cadastro sem querer. Aí beleza, tá uma página em branco, mas tem aqui o nosso formulário sem nada. Então aqui, ó, em action, ele já mandou aqui barra processa formulário barra, que é a nossa URL. Então, uma forma da gente fazer o nosso formulário é simplesmente, vamos supor que é um nome e e-mail. Então, vou colocar aqui label, nome, 2 pontos. Agora eu coloco input, type, text, text, placeholder, e-mail, nome. Beleza, podemos dar uns BR aqui. 2 BR, vai. Vamos copiar isso aqui e trocar para e-mail agora. Então aqui a gente coloca e-mail. Aqui vai ser type e-mail também. E aqui vai ser e-mail. E eu tenho um button submit. Input type submit, na verdade, né? Submit value enviar. Pressionamos F5 e agora eu tenho um formulário aqui. Então, se eu digitar alguma coisa, enviar, colocar qualquer e-mail aqui, hotmail.com, pressionei em enviar, ele falou que deu um erro aqui de CSRF, Cross-Site Request Forward. Isso aqui é um ataque de manipulação de formulário. Então, eu vou colocar essa tag do Django aqui, ó, CSRF token. Basicamente, essa tag já vai trazer para a gente toda a segurança contra a falsificação de formulário. Então, o Django obriga a gente, por padrão, proteger os nossos formulários com essa tag. Colocando isso daqui, o Django vai fazer todas as verificações necessárias para ver se o nosso formulário é válido. Agora sim, se eu colocar caio@hotmail.com, enviar, ele me mandou teste. Então, está funcionando. Por quê? Quando eu apertei no botão enviar, ele chamou o URL processa formulário. A URL processa formulário chamou a view processa formulário, e a view processa formulário, o que ela faz? Ela dá um return HTTP response em teste, muito simples. Aqui eu tenho que colocar os name agora, ou seja, qual vai ser o nome da variável que o Python vai receber isso aqui? Nome, e aqui eu vou chamar de nome também. Agora, para acessar esses dados aqui no processa formulário, o que a gente pode fazer? Request.post.get. E aqui eu coloco lá nome, exatamente como está aqui, ó. Então, eu acessei nome. Então, eu vou falar aqui uma variável nome, vai ser igual a isso daqui. E agora eu quero acessar o e-mail. Então, e-mail vai ser igual a request.post.get de e-mail. Exatamente como aqui, ó, o name aqui tá errado, hein? Aqui no e-mail o name tem que ser e-mail, porque eu coloquei e-mail aqui. Se eu colocasse outra coisa aqui, aqui teria que ser a mesma coisa. Feito isso, podemos até dar um print aqui, ó. Print em nome, print em e-mail e dar um return HTTP response em nome, por exemplo. Só para ver se está tudo funcionando. A gente pode dar aqui, em vez da gente dar um print, a gente pode só retornar o nome e o e-mail da pessoa. Então, a gente vai colocar aqui nome e aqui o e-mail. Então, se quando eu pressionar o botão aqui enviar, o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar o nome e o e-mail lá na página processa formulário. Enviar, ele mostrou nome, e-mail. Então agora eu estou recebendo esses dados aqui na processa formulário e eu posso processar eles da forma que eu quiser. A gente não vai entrar em detalhes nessa aula aqui. Se você quiser salvar no banco de dados, você salva. Se você quiser fazer XYZ, você faz. Processar aqui já vai além do intuito da aula de hoje. Então a primeira forma, a forma mais básica de se criar formulários no Django é essa.
É simplesmente você indo lá no HTML, criando o seu formulário e depois recebendo aqui numa view e você processa os dados. Então, mostrei como você cria o formulário e como você recebe os dados do formulário. Como processar é uma outra história. Ok, Caio, qual que é a outra forma da gente criar formulários? Se você vir aqui em Venv, lib64, Django, você pode perceber que tem aqui uma pastinha chamada Forms. Essa pastinha Forms tem várias coisas aqui, como widgets, models, forms, form sets, fields, ou seja, o Django já traz soluções para a gente para facilitar a criação e manipulação de formulários. Como que a gente pode utilizar essa forma? Existem duas formas. Vou mostrar a primeira delas, que é utilizando forms do Django. Então, aqui no meu app, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos apagar tudo que tem aqui dentro desse formulário. Opa, tirei um print sem querer. Vamos vir aqui em View e vamos tirar tudo que tem aqui na minha View. Deixar só um teste aqui. Teste. Dentro dessa view, processa formulário. Ok, então agora meu formulário não tem mais nada. E meu formulário não tem mais nada e processa formulário, simplesmente retorna teste. Zeramos, tipo, como se aquele formulário que a gente tivesse criado não existe. Isso daqui, ó, tanto a URL, quanto o Method, quanto o CSRF token, a gente tem que manter, independente das formas que a gente for utilizar formulários, ok? Então vamos vir aqui, new file, vou criar um arquivo chamado forms.html, .html não.py. Então, forms.py. E aqui eu vou fazer assim, ó, from Django import forms. E agora, o que eu vou fazer? Lembra quando a gente estudou sobre models? Não sei se você tem esse conhecimento, talvez você não tenha visto nenhum vídeo de eu falando sobre models, né? Mas basicamente models é quando a gente representa, através de uma classe do Python, uma tabela no banco de dados. Aqui a gente vai representar, através de uma classe do Python, um formulário. Então, vou criar aqui, ó, class formulário de cadastro. Esse formulário cadastro vai herdar de forms.form. Se eu acessar forms.form, form é basicamente uma classe que herda de baseform, e baseform aqui é essa classe aqui, HTML safe, que vai ter todos esses processamentos aqui. A gente não vai entrar em detalhes em todos aqui. Lá na Python Full, os alunos da Python Full, se você é aluno da Python Full, tem aulas explicando todo esse funcionamento, a gente entra a fundo nesse conceito. Tem um módulo só sobre formulários, tem mais de 10 aulas, com aulas de mais de 20, 30 minutos. Então não dá em uma aula eu explicar tudo sobre formulários, ok, pessoal? Mas vamos lá. Então aqui, dentro dessa classe formulário, eu posso definir quais campos eu vou ter no meu formulário. Eu não tinha nome e e-mail, então eu vou falar nome vai ser igual a forms, ponto, e aqui eu posso falar, por exemplo, char field. Max lane, vou falar, qual que é o tamanho máximo desse meu char field? O nome pode ser no máximo 50. Eu vou ter o campo e-mail também, vai ser igual a forms, ponto, e-mail field, e beleza. Aqui eu poderia ter lá, número, vai ser igual a forms, ponto, number field, e por aí vai. Se você entrar aqui, ó, por exemplo, clicar em qualquer um desses, ó. Vamos vir aqui, e-mail field. Você vai ver que você foi lá para dentro, ó. Observa aqui onde vocês estão, pessoal. Dentro de Venv, ou seja, dentro do nosso ambiente virtual, dentro das nossas bibliotecas, dentro da biblioteca Django, tem todas essas pastas. Uma dessa pasta é o Forms. Dentro do Forms, você tem lá o arquivo fields.py. Dentro do arquivo fields.py são todos os campos que você pode ter. Então, você pode ter lá um file field, você pode ter um e-mail field, você pode ter... Aqui tem N campos, né? File field, image field, URL field, boolean field, cadê? Choice field, que é o select do banco de dados do HTML, multiple short choice field, cadê? Combo field, ou seja, tem N fields aqui, desde o char field, que é um text field normal, um number field, URL field, e-mail field, por aí vai. Então aqui eu vou deixar só nome e e-mail, que é da forma que estava. Então aqui eu tenho uma classe do Python representando o formulário. Como que eu posso fazer agora para a gente acessar e criar esses formulários? Vou voltar lá na minha view, lá onde eu renderizo o meu formulário, lá na view home, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada, o nome que eu quiser, e vou chamar de form, falar que ela vai ser igual, e agora eu vou importar aquele form que nós criamos. Então, from.forms import formulário cadastro. E eu vou falar que essa variável form aqui vai ser uma instância de formulário cadastro. E eu vou enviar lá para o home.html, vou criar aqui o nosso dicionário, form, e vou enviar essa variável form.
Agora, aqui em home.html, eu tenho acesso a essa variável form. Então, eu posso fazer assim, ó. Abro chaves e coloco form. Feito isso, pressionei F5, já tenho meu formulário aqui, ó. Nome e e-mail. Eu posso utilizar esse formulário de várias formas. .ul, por exemplo. Porque tá vendo que ele tá um do lado do outro? Eu não gosto dessa forma. Então, se eu coloco .ul, ele vai utilizar como listas não ordenadas. Aqui, beleza. Ctrl X. Ctrl V aqui, para ficar aqui embaixo. Opa. Opa, de novo. Aí, beleza. Aqui a gente dá mais uma tabulação para deixar organizado. E beleza, agora vai ficar um debaixo do outro, fica um pouco mais organizado. Aqui ponto, aqui é ponto s-ul, ok? Utilize como ul. Agora sim, um do lado do outro. Na verdade, eu gosto do table, eu acho mais bonito ainda, table. Utilize como tabelas, table. E aqui, table também. F5, beleza. Então aqui eu tenho lá meu campo para nome, meu campo para e-mail. Tudo daqui é personalizável. A gente pode colocar CSS, JavaScript, classes, IDs, mas isso eu não vou entrar em detalhes porque seria mais complexo, ok? Para os alunos da Python Full, tem lá no curso. Então aqui, beleza, renderizei meu formulário, só que vocês podem perceber que está faltando um botão, né? O botão não faz parte, a gente tem que colocar no HTML mesmo. Então, input, type, submit. Perfeito. Então agora, quando eu vim aqui digitar, ó, Caio.h, meu e-mail, enviar, ele me mandou lá para o processo formulário, que é o teste. Mas como que eu recebo esses dados agora desse formulário? Eu vou fazer assim, ó, processa formulário, eu vou vir aqui e colocar aqui form, criar uma instância de form, falar que ela vai ser igual a formulário cadastro. E formulário cadastro, eu não vou falar que ele vai ser vazio agora, vou falar que ele vai receber como parâmetro request.post. Ou seja, ele vai receber os dados que estavam no outro formulário. Então, eu estou criando um formulário com os dados deste formulário. Quando eu faço isso e dou um return in form aqui, olha que loucura que vai acontecer. Olha que legal, pessoal. Form. Vamos voltar aqui. Vou digitar Caio, e-mail, enviar. Ele retornou para a gente lá em processo formulário um formulário para a gente, ó, com o Caio12 que eu digitei e o caio.h.sampaio@outlook.com que eu digitei também. Então, aqui em processo formulário, eu já acessei esses dados. Só que eu tenho o formulário inteiro. Então, eu posso acessar, em vez de eu ter esses dados, eu quero o nome e o e-mail apenas. Então, nome vai ser igual a form.data na posição nome, que é exatamente como eu defini aqui, ó. Vamos vir em forms, exatamente como eu defini aqui. Depois eu tenho o e-mail também. Então, vamos copiar aqui, trocar de nome para e-mail. E aqui para e-mail também. E-mail. Fazendo isso, eu posso simplesmente agora fazer igual a gente tinha feito e retornado nome e e-mail. Nome e e-mail. E e-mail. F5. Opa, temos que voltar aqui. Digitar alguma coisa aqui, e-mail aqui. E agora ele retornou o nome e e-mail, não mais formulário. Ou seja, eu tenho os valores que foram digitados pelo usuário no formulário dentro dessas duas variáveis. Ok? Caio, uma outra vantagem você pode fazer assim, ó. Se form .isValid, faça isso. Se não, então, se o formulário for válido, faça isso. Se não, return HTTP response erro interno do sistema. Você coloca qualquer erro personalizado aqui. Pressionamos F5. Vamos vir aqui, Caio12, colocar um e-mail, formulário é válido. Agora, vamos supor que eu tente colocar algo que não seja um e-mail. Quando eu pressionar em enviar, ele não vai deixar. Ele falar, inclua um e-mail aqui, por quê? Aqui o tipo do nosso type aqui, ele é e-mail. Só que um usuário mal intencionado pode trocar aqui de e-mail para text. Então, meu front-end vai deixar eu enviar esses dados. Só que quando eu pressionar enviar, ele me colocou Caio12 Caio.h.sampaio, na verdade. Porque ele passou na validação do formulário. Mas aqui, vamos supor que eu tivesse um outro campo. Deixa eu vir aqui, por exemplo. Cadê? Aqui o Caio12 está com o maxlen de 50, né? Vamos trocar aqui para 20, para 10, para não ser que 50 é muito, né? Então, vamos colocar aqui Caio12, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Aqui, vou colocar. Aqui ele já não deixa, né? Então, vamos trocar aqui de 10 para 50. Vamos Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Ou seja, aqui tem mais de 10. E aqui no Django, eu tô falando que o maxlen é de 10. Vou colocar aqui qualquer coisa. Quando eu envio, ele passou também. Formulário, isValid. Aqui, beleza. Eu tinha esquecido dos parênteses. Agora sim, ó. Ele deu formulário inválido. Por quê? Aqui o meu Django, ó. O que é o válido? O maxlen do formulário
do nome tem que ser 10. Só que eu fiz uma gambiarra aqui, ó, eu fiz uma maracutaia para quem sabe programar, quem é usuário mal intencionado, ele vai lá, tira de 10 e coloca 50, por exemplo. Lá, eu quero colocar um nome maior do que 50. Aqui ele pode tirar esse maxlen e mandar um nome gigantesco para estourar o seu banco de dados, ou algo do tipo. Ou aqui no e-mail também, que aquela hora tinha passado o teste, né? Vamos dar um F5 aqui na página para resetar. Mas o e-mail aqui não era para passar, não. Aqui eu tinha esquecido dos 2 pontos. Vamos trocar aqui para text. Vamos vir aqui. Agora vamos colocar algo que não seja um e-mail. Caio. Quando eu pressionar em enviar, ele me manda erro interno do sistema. Porque o formulário não foi válido. Se o formulário for tudo válido, aí enviar, ele me mostra tudo certinho. Caio 12 e o meu e-mail. Ok? Essa é uma outra forma da gente criar os nossos formulários, que é utilizando o form. Uma outra forma também é a gente utilizando o model form. E para isso a gente precisa de um model, ou seja, uma tabela no banco de dados. Então eu vou criar uma tabela no banco de dados aqui, class. Aqui eu vou colocar pessoa, vai. Aqui vai dar de models.model. E aqui pessoas vai ter um campo chamado nome, que vai ser igual a models.charfield. Maxlen de 50. E e-mail vai ser um campo, e-mail vai ser igual a models.emailfield. E ótimo, vamos dar um def dunder str. E aqui eu vou colocar self.nome. Ótimo, então aqui eu vou criar essa tabela no banco de dados. Vamos parar o nosso servidor aqui, Python 3, manage.py. Se você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui, vai nos primeiros passos de Django. Isso daqui, essa questão de criar tabelas no banco de dados sobre models não é o assunto da aula. Make migrations. E agora o migrate. Vou abrir aqui meu DB Browser para abrir esse banco de dados e ver a tabela pessoas lá dentro. Então vamos vir aqui, abrir o banco de dados. Vamos vir em Python Projects, 3 formulários com Django, abrir db.sqlite. Então aqui eu tenho formulário pessoa. Então aqui vamos vir em navegar dados para um pouco melhor. Então tem lá ID, nome e e-mail. Tá vazio esse meu campo. Agora, o que eu posso fazer? Baseado neste meu model, eu posso criar um form, um model form. Então aqui, esse formulário cadastro, ele não vai herdar de form, ele vai herdar de model form. E aqui eu vou criar uma class meta, classes dentro de classes. Eu vou falar model vai ser igual, vou falar esse formulário model form, todo formulário model form, ele precisa ser baseado em um model. Qual vai ser esse model? Então eu vou importar meu model. From.models, import, como é que era mesmo? Pessoa, né? Pessoa. E aqui eu vou falar fields, vai ser igual. E aqui dentro de fields eu posso passar uma tupla com os campos que eu quero. Por exemplo, nome e e-mail que apareça no meu formulário. Agora, aqui em view, é só eu fazer a mesma forma como se fosse um outro formulário normal, né? Então aqui eu crio o formulário cadastro, que é exatamente essa classe aqui. E aqui no processo formulário também, mesma coisa. E aqui em home tá a mesma coisa também. Então, aqui na view e na home até então não muda nada, né? Vamos voltar aqui, pressionar F5. O servidor está parado, vamos rodar ele novamente. Vamos voltar aqui, pressionamos F5, olha lá, o nosso formulário está aqui, nome e e-mail, porque nosso banco de dados tem esses campos. Vou colocar aqui Caio, colocar meu e-mail, enviar, e ele me retornou Caio12 e caio.h.sampaio@outlook.com. Ok. Aqui uma vantagem da gente utilizar o nosso model form é que a gente pode fazer isso daqui direto, ó. Form.save. Isso aqui, o form, deixa eu só tirar esse HTTP response, vamos colocar aqui salvo com sucesso. A vantagem de utilizar o model form é que, como ele já está atrelado a um model, a uma tabela no banco de dados, ele salva automaticamente. Então, se a gente pegar essa instância do formulário, a gente dá um ponto save, pronto, ele já vai salvar. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos pressionar F5. Aqui está dando erro no servidor. Porque eu tinha colocado um mais, né? Pressionar um Ctrl S para atualizar. Sem problemas, já temos nosso formulário. Caio12, um e-mail qualquer, enviar. Ele mostrou salvo com sucesso. Será que foi salvo mesmo, Caio, só com isso? Vamos pressionar F5 e eu tenho lá no meu banco de dados nome Caio e e-mail Caio12. Caio, posso digitar outra coisa? Então, Marcos. E aqui, marcos@gmail.com. Enviar. Salvo com sucesso no meu banco de dados. Está lá, marcos@gmail.com.
ok? Então essas são as 3 formas da gente lidar com formulários no Django. Como vocês podem perceber, cada forma tem a sua vantagem e desvantagem. Por exemplo, o Model Form é muito interessante? Mas precisa de um banco de dados, por exemplo. Senão, assim, Caio, por que eu não vou utilizar Model Form sempre? Tem os seus poréns, principalmente deles é porque você sempre precisa de uma tabela no banco de dados, senão você não consegue utilizar, ok? Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Só ver se estava gravando, tem medo que não está gravando. Nossa, deu 30 minutos de aula. Mas é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comenta aqui nos comentários também o que vocês querem que eu traga como próximo vídeo, ok? E lembrando, não se esqueça de se inscrever na PyS Tech Week, o evento que mais vai te ensinar sobre Python e Django aqui do Brasil. Então é isso, um abraço e até a próxima, galera.